Boa tarde, pessoal. Mais uma vez estamos aqui reunidos. Eu, Otávio e Mirtes. Quer falar alguma coisinha, Mirtes? Para trazermos pouquinho mais de conhecimento e aprendizado a todos nós. Porque não é só vocês que aprendem, nós também aprendemos. Não é assim, Otávio? Claro, com certeza. Nós vamos falar hoje sobre o controle emocional e espiritual. A importância é um assunto que hoje é necessário que a gente busque esse controle e esse equilíbrio. Vamos a ele? Vamos lá. O que significa ter controle? Ato, vamos lá buscar no dicionário, né? Como sempre. Ato ou efeito de controlar-se, controle de si mesmo e não da vida dos outros, deixar os outros em paz, né? Vamos entender, a gente só pode controlar controle nosso. Dos outros fica meio complicado. O que é controle? O que é o controle emocional? O controle emocional é uma habilidade de lidar com as próprias emoções em momentos intensos, seja eles positivos ou até mesmo negativos, controlando o sentimento e expressando eles de maneira adequada em cada situação. O equilíbrio emocional e o controle emocional são conceitos diferentes, mas estão ligados, estão relacionados. Por exemplo, o equilíbrio emocional é uma competência comportamental que permite reconhecer a influência das emoções e exercer o autocontrole sobre elas. O objetivo é obter reações mais centradas, racionais e harmônicas, mesmo em situações extremas. O equilíbrio emocional pode ajudar a enfrentar as adversidades sem perder o controle. Olha a diferença. A ter uma perspectiva positiva e adaptativa diante dos desafios da vida e a construir uma melhor versão de si mesmo. É muito fácil a gente manter o controle quando a gente está com tudo organizado. Está tudo bonitinho, certo, né? Tudo bonitinho. Cor de rosinha, né? Mas nós vamos falar quando as coisas não são tão ao nosso favor, né? O que acontece? Vamos lá, vamos continuar aí. Então, como praticar o autocontrole emocional? Busque o autoconhecimento. Buscar o autoconhecimento para desenvolver o autocontrole. 2. Tenha autodisciplina. 3. Planeje suas ações e objetivos. 4. Respire. 5. Medite. 6. Reconheça as suas emoções. Tenha conhecimento do que está fazendo. Uma das coisas mais importantes quando se trata de controle emocional é o autoconhecimento. Compreender o que você está sentindo e de onde vem cada sensação. É o primeiro passo para conseguir lidar melhor com seus sentimentos e não se deixar dominar por eles. Como controlar a si mesmo? Olha a dificuldade, começa aqui. Resista à tentação ao hábito de irritar-se. Observe a sua evolução e o progresso. Desenvolva aos poucos o autocontrole. A gente fala de autocontrole, é o controle de si mesmo, tá, gente? Domine seu autocontrole ou o seu estresse dominará você. Priorize suas tarefas e evite ficar sobrecarregado. Evite a agressividade em momentos de raiva. É difícil. Deixe de comprar produtos que não são de fato necessários ou relevantes. Não procrastinar ao ter algo chato ou difícil para resolver. É bem comum, né? Isso aí eu resolvo depois. Deixar para depois, né? Deixa para depois. Então, procrastinar a gente fica deixando para resolver depois. Você não tem que resolver, depois você resolve logo. Melhor. É muito melhor. Então, vamos entender. Tomar decisões após pensar nas consequências, antes de tomar qualquer decisão com a cabeça quente, né? Com a cabeça quente a gente não faz nada certo. Desintoxique a sua mente. Revise a sua mente periodicamente. Exercite a sua mente. Tenha autoconfiança. Busque ter uma mente sossegada. Como acalmar a mente e as emoções? Nós estamos falando da mente e as emoções. A mente cria e a emoção dá cor e sentido.
e movimento e vida às situações. Meditação é uma prática milenar e tem o poder de deixar as pessoas mais calmas e pode ser realizada em qualquer lugar. Essa é uma das técnicas. Relaxamento muscular progressivo, através das técnicas de respiração, massagem, yoga, alongamento, controle emocional e suas causas. A gente vai falar aqui dos gatilhos emocionais que podem ser ativados em situações reais. Gatilhos emocionais são situações que podem provocar reações emocionais intensas ou ativar traumas em uma pessoa. Essas reações podem ser desencadeadas por uma palavra, por um cheiro, por uma música, por um tom de voz, uma pessoa ou uma situação. Gente, tem gente que se irrita porque essa música do outro tá alta. Então, a música pode, é música, sim. Eu não gosto desse tipo de música. Ele começa já a entrar no clima de irritação. E ele vai gerar e vai criar uma energia ruim. Não é assim? Exatamente. Eu estava falando sobre isso hoje. As situações agudas de forte estresse, como luto, situações de violência, decisão inesperada, separação e outros, né, pode gerar essa situação. Estresse crônico, como aproximação da síndrome de Burnout, né? Burnout. Essa é muito comum, que os trabalhadores se queixam, né, de estresse, esgotamento, excesso de trabalho e tudo mais. São as manifestações e as consequências do excesso. Quadros que estão ligados aos transtornos mentais como ansiedade, depressão e outros. Sobrecarga de trabalho, problemas pessoais em diferentes áreas, financeiro, social, afetivo e outros. Dificuldade de ser uma pessoa resiliente diante dos problemas que apareçam em sua vida. Então a gente fala às vezes muito em resiliência e as pessoas às vezes não entendem, né? O que vem a ser a resiliência. É a capacidade que cada um tem de sair de uma situação melhor do que quando entrou. E cada um tem um processo. Uns levam menos tempo, outros levam mais. Esta é a questão. Vamos lá, Otávio. Vamos lá, sintomas. Né? Falta de concentração, irritabilidade, sensação de que perdeu o controle sobre as ações da sua vida, dificuldade para dormir, isso é bastante frequente. Cansaço constante, observado tanto no físico quanto no emocional e cognitivo, ou seja, na capacidade de aprender, não consegue se concentrar. Dores corporais, estágio de tensão constante pode fazer com que você sinta recorrentemente dores pelo corpo, causados tanto pelo tensionamento muscular quanto pela somatização do estresse. Pode também gerar mais dores no estômago, frequentemente causado por quadro de gastrite. A pior prisão é a mente e emocional, é o mental e o emocional. Vamos lá, o que a gente pode tirar disso daí? Da prisão emocional, o indivíduo fica subjugado às reações emocionais automáticas. Da mesma forma que prisão significa encarceramento, dentre outras definições, nas prisões mental e emocional, a pessoa fica atrelada a um estado de espírito negativo e prejudicial à sua saúde e seu crescimento pessoal. O que é um cárcere emocional? Estar preso no mental e emocional significa que você está vivendo dentro de limitações que vieram de suas programações de infância. A visão de mundo fica comprometida com barreiras mentais e reações emocionais, que impõem limites para criar novos rumos para o sucesso. Não seja escravo de si mesmo. Identifique suas crenças limitantes, refute as suas crenças, pense nos efeitos dessas crenças em sua vida, encontre a origem das crenças e dê um novo significado para as suas crenças. Né? Equilíbrio, o primeiro passo para alcançarmos a espiritualidade. É o primeiro, né? É o primeiro. Equilíbrio significa igualdade, pelo menos aproximada entre os opostos.
equilíbrio é a estabilidade mental e emocional, ou seja, em regra tem equilíbrio a pessoa possuidora de moderação, comedimento e prudência consigo e com os outros. Ter equilíbrio é estar em harmonia consigo mesmo. Os 2 pratos na balança representam o equilíbrio. No tarô, a carta temperança representa o equilíbrio. Então, a palavra-chave do equilíbrio é a integração. É a necessidade constante de se integrar o espírito, matéria e ações. Então, você tem que fazer uma integralização dessas 3 componentes. O equilíbrio contém certos atributos que se caracterizam pela integração dos instintos animais inferiores, que são chamados irracionais, e os superiores, que são racionais. E é através dessa integração entre o pensamento e as atitudes que o ser humano vai adquirindo uma consciência transcendental. Muitas vezes, para se alcançar equilíbrio, é preciso estabelecer um novo padrão de pensamento, um novo padrão mental. O exercício da paciência e da tolerância gera confiança e segurança. Todavia, o papel instrumento para se chegar ao equilíbrio é a oração ou a meditação. Nessa linha de pensamento já dizia um ilustre pensador: em qualquer circunstância, seja na vitória ou no fracasso, na paz ou no combate, entre amigos ou sitiado pelo adversário, jubiloso ou em lágrima, recolha-se a oração e a paciência. A própria natureza ou a ciência da vida nos ensina que devemos viver em paz e, ao mesmo tempo, deixar os outros também viverem suas vidas com tranquilidade. Primeiramente, façamos o melhor para nós mesmos, em seguida para os outros, sem nos preocuparmos se eles estão ou não nos sendo gratos. É muito comum, eu fiz isso, o cara foi ingrato comigo, esse dia eu estava entrando no chat de conversa, a pessoa estava tão brava porque a outra não reconheceu. Olha, você fez, porque fez então, né? Mas a gente não pode esperar as coisas de gratidão dos outros. Esse desprendimento vai atuar como um canal aberto em conexão com o universo. Vale lembrar que tanto a busca pela harmonia quanto pelo equilíbrio requerem que se dê uma especial atenção ao nosso corpo físico. Por exemplo, tratá-lo adequadamente e não sobrecarregá-lo com alimentação imprópria ou pesada. É um descontrole também, né? Uma falta de equilíbrio. Exatamente. Tanto para comer como para tudo, para trabalho, para tudo. Fazer exercícios físicos conforme a capacidade de cada um. Tá? Não precisa falar, eu não tenho capacidade de não fazer nada, tem que se esforçar um pouquinho, né? Evitar fumo, bebidas alcoólicas e drogas, né? De forma em geral, enfim. Respeitar seu corpo, porque assim você estará respeitando a si mesmo. E não correrá risco de ver alguma área ou órgão de seu corpo ficar sem trabalhar, em busca da sabedoria divina, que é a consequência do equilíbrio e da harmonia. Agora eu vou trazer para vocês o pensamento aqui de um guru da Índia, né? Osho, um espiritualista, na década de 60, né? Ele era um influenciador. E ele tinha os pensamentos que são muito bonitos, né? A gente é obrigado a admitir, né? Então vamos a eles. Muitas pessoas vivem hoje refém de suas próprias prisões mentais e emocionais. Esse aparente estado de conforto, embora nos traga segurança, nos impede de viver a vida plena. Você deseja uma vida inteira de semente? Ou se tornar uma linda flor? Relacionamento abusivo, trabalho, são exemplos. Às vezes a pessoa tem medo do desconhecido e ela fica presa, porque ela está naquilo que ela conhece e tem medo do desconhecido. Ela não acredita, ela não confia que ela pode. Isso é uma prisão. Ela está presa a isso. Então, por isso a gente colocou. Eu tenho medo de jogar tudo pro alto nesse trabalho, porque eu não vou conseguir um trabalho melhor. E se não der certo, pelo menos aqui, mesmo eles me tratando mal, eu conheço todo mundo, eles não vão me mandar embora. Não existem pessoas que ficam presas a trabalho, mesmo que isso seja destrutivo para a sua vida e para a sua mente, para o seu psicológico, principalmente, existe. São prisões mentais e emocionais. Elas impedem o seu florescimento. Nós estamos falando da semente que quer virar uma flor. Todos nós somos espíritos que viemos para um propósito.
A semente não pode saber o que vai acontecer. A semente jamais colheu a flor. Se a semente não pode nem mesmo acreditar que traga em si a potencialidade de transformar-se em uma bela flor, é uma longa jornada. E sempre será mais seguro não entrar nela, porque o percurso é desconhecido e nada é garantido. E umas são as incertezas da jornada, muitos são os imprevistos, e a semente sente-se em segurança, escondida no interior de um caroço resistente. Então eu me protejo ali, presa naquela situação, com medo de enfrentar a vida, seja da forma que for, que esteja preso. Nada assim ela arrisca, esforça-se, desfaz-se da carapaça dura que é a sua segurança e começa a mover-se e luta. Começa no mesmo momento a batalha com o solo, com as pedras, com a rocha. A semente era muito resistente, mas a plantinha será muito, muito delicada e os perigos serão muitos. Estamos falando do ser humano. Não havia perigo para a semente. A semente poderia ter sobrevivido por milênios, mas para a plantinha os perigos são muitos. O brotinho lança-se, porém, ao desconhecido, em direção ao sol, em direção à fonte de luz, sem saber para onde, sem saber por quê. Enorme é a cruz a ser carregada, mas a semente está tomada por um sonho e segue em frente. Semelhante é o caminho para o homem. É árduo, muita coragem será necessária. Liberte-se. Quando nos defrontamos com uma situação muito difícil, há sempre uma escolha. Podemos ficar repletos de ressentimentos e tentar encontrar alguém ou alguma coisa para pôr a culpa pelas nossas dificuldades. Ou podemos enfrentar desafios e crescer. A flor nos mostra o caminho, a medida e a sua paixão pela vida, e a conduz para fora da escuridão, para o mundo da luz. Não há nenhum sentido em lutar contra os desafios da vida, ou tentar evitá-los ou negá-los. Eles estão aí, e se a semente deve transformar-se em flor, precisamos passar por eles. Seja corajoso o bastante para transformar-se na flor que você foi feito para ser. Olha, maravilhoso. Me surpreendeu. Os caminhos da espiritualidade. Vamos a eles. Compaixão, verdade, simplicidade, ordem, contentamento, paciência e compreensão. Compaixão, amor, significa sentir a dor do outro. Na verdade, deve-se evitar toda e qualquer mentira, até mesmo as pequeninas. Simplicidade, humildade. A sociedade consumida sempre nos afasta da simplicidade natural, por isso devemos estar sempre atentos. Todavia, ser simples ou humilde não significa ser subalterno. Nós não somos inferiores a ninguém. Ordem, equilíbrio. Temos que estar sempre em ordem para darmos equilíbrio à nossa vida. A desordem externa representa a desordem interna, causadora de tantos males. Contentamento, devemos procurar viver em estado de graça ou de alegria. Paciência significa tolerância, ou seja, a ciência da paz. Paz mais ciência. Paciência. Compreensão traz-se do amor que sentimos por nós mesmos e, ao mesmo tempo, o que é deve ser protegido para os nossos semelhantes. Projetado para os nossos semelhantes. Desculpa a falha aí. Na visão espírita, a prisão mental e emocional pode ser um estado de conforto que nos impede
impede as pessoas de viverem uma vida plena. As pessoas podem ficar presas nas crenças populares. Tem gente que fala assim, eu vi um gato preto dá azar. Aí ele já não sai porque fica com medo de ser atropelado, de acontecer alguma coisa. Gente, não tem cabimento um negócio desse, né? Mas ainda tem pessoas que acreditam. Ou espíritos me perseguem. A pessoa cria uma situação para ela mesma. Tudo é culpa dos espíritos. E aí? Você não vive? Esse tipo de prisão pode ser governado pelo medo psicológico e fazer com que as pessoas careçam de uma postura mais condutora frente à vida. Segue alguns exemplos de prisões, vamos a elas, que nos mantêm presos aos nossos próprios limites internos. Nós criamos limites. O vício, a dependência emocional. Tem gente que não acredita que pode ser feliz sem o outro. A felicidade dele, ele delega nas mãos de outra pessoa, ele não acredita nele mesmo, ele é dependente. Dependência financeira é aquele que é o provedor, né? Mas ele é um bom cobrador e a pessoa fica presa a uma situação. Eu tenho medo que me falte, isso me conforta. Eu não sou bem tratada, mas eu tenho tudo. Olha a que ponto o ser humano se acomoda com medo de enfrentar a vida. Mas nós viemos para vencer esses obstáculos. Preocupação com a estética, exagerada. Preocupação com o julgamento. O que as pessoas vão falar de mim? Julgamento alheio. Realizar o sonho dos pais. Tem gente, e às vezes eu culpo os pais também, que acha que os seus filhos têm que realizar os desejos que eles não conseguiram para eles. Não é assim? Eu gostaria de ter sido bailarina. A minha filha vai ter que ser bailarina. E aí? Eu vi isso. Gente. Vi muito disso no meu ambiente de trabalho. E sem falar dos pais narcisistas. Que o dele tem que ser melhor. O filho dele tem que ser melhor. Tudo dele tem que ser melhor. Pensem. Então, a gente vem com esses bloqueios mentais para a gente resolver aqui na vida. Projeto no filho o que ele gostaria de ter sido. Ele acaba de criar um problema para a criança. Porque a criança se anula a personalidade da criança. Não deixa ele crescer. Se tira o direito dele escolher o que ele gostaria de ser. É verdade. E às vezes ele veio com dom, né? Às vezes ele veio com dom para ser uma pessoa ilustre numa outra área. Mas o pai e a mãe, não. Eu sou advogado, você tem que ser advogado. Na família todo mundo é advogado. Ou todo mundo é médico. Ou todo mundo... Pensem. Não pode ter um artista, nós fazemos... Não pode ter um engenheiro, às vezes. Não pode ter um historiador, um geógrafo, um arqueólogo. Um grande escritor. Um grande escritor. A missão que ele trouxe para ele, né? O ciúme, gente. A pessoa não tem confiança nela, não é no outro. A questão não é o outro, a questão é ele. Não é assim? Perfeccionismo. Mania de querer ser perfeito. E também a prisão romântica. Tem aquele que vive no conto de fada a vida inteira. Esperando que o príncipe chegue num cavalo branco. Ele não sabe que nós não somos perfeitos. Príncipe encantado. Não é verdade? Coitadinha. Fazer o quê, né? Mas acontece. Mas não é só mulher, não. É homem e mulher. Homem também. Também. Eu quero encontrar a minha alma gêmea. A gêmea. Só que nós não somos perfeitos, mas queremos alguém mais perfeito que nós. Ainda tem isso. Tem isso. Conhecimento é poder. Podemos mudar qualquer coisa que nós queremos mais em nossa vida, que nós não queremos mais em nossa vida. Somos os criadores da nossa própria realidade. Quando compreendemos o conceito da mudança, o processo de libertação se inicia. Quando você tem esse conhecimento, você sabe o que fazer com ele. Você sai dessa prisão, você desvenda, né, esse mundo e começa a ter uma visão diferente. É você despertar para a vida, para a sua essência. O que você veio fazer aqui? Que você está preso nesse tipo de vida que não acrescenta nada para você, que não melhora nada para você. É o momento em de deixarmos de pensar como sempre pensamos, deixarmos de agir como sempre agimos, pararmos de reclamar, culpar,
dar desculpas ou ainda de sentir autopiedade. Tem gente que tem piedade de si mesmo. Ela fala para todo mundo, né? Quando ela fala, ela se coloca no papel de vítima. Parece que quando as pessoas dão-lhe atenção é falta de... Eu acho que é uma carência afetiva, porque ela quer despertar atenção no outro. Ela quer que o outro fique do seu lado, paparicando o tempo todo. Olha, você depender desse tipo de coisa é triste. Autopiedade, né? Nós não podemos esquecer que nós estamos falando de controle emocional e espiritual. Para termos controle emocional e espiritual, temos que ser mansos, serenos. Porque só os mansos herdarão a terra. Não esqueça disso. Jesus era uma pessoa calma e serena. Então temos que aprender a lição com ele. Que além de ser humilde, ele ouvia, ele observava, ele não interferia. O exemplo do controle emocional absoluto, né? Ele era o exemplo do controle emocional absoluto. Você falou tudo, Otávio. Eu vejo pessoas, eu escutei uma pessoa dizer para mim, que é próxima de mim, uma pessoa querida. Isso doeu. Ela diz, eu nunca quis ter nada porque eu tenho medo de perder. Agora eu comecei a conquistar alguma coisa, mas eu tenho medo. E se não der certo e eu perder? Não precisa se preocupar, você já não tem. Gente. Você já não tem, e se você for perder, você vai ficar igual você está. Mas são coisas que nós trazemos muitas vezes, esses reflexos de nós mesmos. É crença que a gente tem, né? Também pode ser de vidas passadas também. Pode. A gente vem para vencer esses obstáculos. Perdas ocorridas no passado. Sim, né? E isso ficou tão marcante na sua existência que isso te causa essa prisão de não acreditar que você vai conquistar e conseguir novamente. É que nem uma pessoa que tem um relacionamento que não dá certo. Ela acha que ela nunca mais vai ser feliz pro resto da vida. E não é assim. Nós estamos aqui para nos levantarmos quantas vezes for necessário. O povo antigo falava assim, tropeçou, caiu, levantou, saiu. Tropeçou, caiu, levantou e saiu. E a gente falava assim, ué, mas por que disso? A gente está aqui e aprender a lição da vida. Superou o obstáculo, né? Superar os obstáculos. Cadê a resiliência de cada um? Mas a gente vê muitas pessoas. É lamentável o número de pessoas que têm que buscar a terapia para vencer os seus próprios obstáculos mentais, criado por ele, porque ele não tem força para sair desta situação. E aí, Otávio, quer completar com mais alguma coisa? Não, pode seguir. Pode seguir. Bom, eu acho que a lição aqui foi aprendida e nós sabemos que manter o equilíbrio vai nos colocar numa condição de conforto, de não ser abalado pelas condições do mundo, pelas situações em geral. Acho que é importante ressaltar, Mirtz, é que quando você tem controle emocional, você está em equilíbrio emocional, né? Você tem o controle, você vai atingir o equilíbrio emocional. Você está equilibrado, você tem paz. Aí eu não tenho paz na minha vida. Acabou de falar que ela não tem controle emocional. É verdade. Acabou de decretar, eu não estou conseguindo ter um controle emocional e, consequentemente, eu não tenho equilíbrio emocional, mas né? É o inferno. É uma vida desequilibrada. Então, você tem que ver o que está acontecendo, a causa daquilo, o autoconhecimento, procurar as raízes desse problema, tentar resolver, encarar de frente. Buscar ajuda se for necessário. Isso. Porque nem sempre somos fortes para vencer certas situações. Não. Vamos entender. Pode uma ajuda médica, um psicólogo, um amigo mais experiente, um apoio
religioso, né, de alguma pessoa que tem bastante experiência na área religiosa, pode te orientar, e sobretudo orar. Né? Vigiai e orai. Essa palavra aí, guarde sempre dentro de vocês aí. O que é vigiar? Vigiar a si próprio. Não é vigiar a vida dos outros, não. Deixa os outros em paz. Acabamos de falar isso aí. E vigiar a si próprio. O que está acontecendo? O que eu estou fazendo? Né? Onde que eu posso melhorar? Aqui, ali e tal. Essa é a vigilância que a gente tem que fazer. E orar. Para quê? Para ter força, para ter mais luz, mais compreensão dos fatos e ter uma vida melhor, mais equilibrada, né? Eu lembrei de uma coisa aqui, Leva do Cristo. Que às vezes a gente vê pessoas que a gente olha muito a aparência, né? Você fala, nossa, essa pessoa é uma pessoa boníssima. Não é assim que a gente faz? A gente julga pela aparência. Nossa, ela parece ser tão centrada, né? Ela frequenta um centro espírita, ela é espiritualizada. Não quer dizer que ela seja uma pessoa equilibrada. Em conflito com ela mesma. Porque as maiores batalhas e o maior adversário aqui na Terra, na vida dos viventes aqui, né? Somos vencer nós mesmos. Nós mesmos. Esse é o maior desafio. Nossos fantasmas, né? Os nossos medos, nossos fantasmas. Superar. Isso é vitória. E ainda bem que nós somos capazes disso. Porque Deus acredita que nós somos capazes. Senão não teria colocado a gente aqui novamente para aprender a lição que ainda não aprendemos. Então eu acho que o recado foi dado hoje. Foi dado. Que vocês não se abalem por notícias ruins. Mantenha o seu equilíbrio, porque essa própria energia atinge você. Porque nós criamos, porque a nossa mente cria, e as nossas emoções dão vida, e as condições que nos afetam de alguma forma. Então, para ficar livre dessa neurose, porque nós estamos vivendo numa época onde as pessoas estão numa neurose coletiva. Não é assim, Otávio? Exatamente. Então, tente você sair aos poucos. Eu sei que não é fácil. Você não se irritar quando as coisas não estão boas não é fácil. Mas se recolha, acredite, tenha fé. Peça, assistência nunca vai nos faltar. Porque um pai nunca desampara seus filhos. Então nós estamos sendo olhados por olhos bondosos e generosos. Mas as decisões têm que ser nossas. Eles não podem interferir. Nós temos que fazer a mudança em nós mesmos. Nos equilibrarmos para poder vencer. Eu já consegui muita coisa, graças a Deus, viu, gente? Hoje eu sou uma Mirtz diferente do que alguns anos atrás, graças a Deus. Mas eu pretendo continuar melhorando. Ainda tem muita coisa aí para a gente poder dar uma... Todos nós, né, Mirtz? Todos nós, né? Então é importante que a gente passou esse recado. E aí, Otávio? E para semana que vem, aqui que tem spoiler? Um spoiler? Bom, a gente sabe que a gente faz um trabalho junto, nós somos seres humanos, às vezes a gente tem responsabilidades, a gente tem algumas situações inesperadas, imprevistos, e semana que vem nós não faremos um vídeo ao vivo, mas nós vamos repostar um vídeo que eu recomendo para que todos possam assistir. Nós vamos viajar. Quem viu, novamente, é um compromisso de família, né? Então, o que acontece? Assista. Porque cada vez que eu assisto alguma coisa, ou que eu leio novamente um livro, eu tiro muito mais proveito e mais informação cada vez que eu reviso alguma coisa. Então, que Deus abençoe a vida de todos vocês, que vocês tenham um final de semana maravilhoso, com esse feriado aí, né? Do 7 de setembro, que vai cair logo no sábado. Pois é. Estragou os trabalhadores aí que gostam de um feriadinho esticado, prolongado. Mas que Deus abençoe todos vocês e até semana que vem, se assim Deus permitir. Paz e bem a todos.